Mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer, nos conduzir ao bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas às más inclinações, e assim aceitar sem queixume as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo a luz dos nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, renovem nossa fé, mandem espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos e agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Muito linda, foi a primeira vez que eu escuto você cantando. Muito bem. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente volta a essa casa, onde nós nos sentimos em casa, revendo amigos para realizar mais uma tarefa, que foi a nós confiada. E a gente agradece a direção da casa, a todos os trabalhadores, que são nossos irmãos, e a todos vocês por estarem aqui, mais uma vez. Quero agradecer também, pois quando vejo um jovem dentro da casa espírita, sinto uma alegria imensa. O meu amigo ali que fez a preparação do ambiente, que Jesus possa ser o seu guia e sua luz, para que você não desvie desse caminho que é tão importante para todos nós. É tão difícil a gente encontrar a luz, que quando a gente vê alguém encontrar, a gente se emociona. Tenha certeza de que há muitos como você que precisam encontrar essa luz, e a tarefa de nós mais antigos é encontrá-los, e quando encontrá-los, amá-los e abraçá-los. Receba o nosso abraço, meu irmão. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o Evangelho como libertação. Quem já ouviu algumas palestras que a gente faz, eu tenho o costume de não ler muito. Eu gosto muito de ir falando e dentro do tema, depois de ter estudado e falando de acordo com o que a gente vai sentindo. Mas essa palestra ou essa conversa que nós vamos ter foi nos pedido para que a gente se arrisca todas as coisas que nós escrevemos
Então eu vou pedir licença aos amigos para que a gente possa ler um pouco sobre o que a gente vai falar. Como eu disse, vamos falar sobre o Evangelho de libertação. Mas o que isso significa? O que nos aprisiona? Para ter libertação é preciso que a gente esteja preso em algo. Por que o Evangelho é libertação? Eu começo com uma pergunta. Alguém aqui se sente preso a alguma coisa? Ou está todo mundo bem? Está todo mundo livre? Está todo mundo bem? Todo mundo livre? Não. Ninguém está preso a nada? Que a gente possa refletir sobre essas coisas. Em um mundo onde as coisas estão tão velozes, onde a próxima tela é a que nos interessa, onde as coisas passam tão rápido, o que será que nos aprisiona? O que será que nos prende? No que estamos presos? Há sempre um fato novo acontecendo e nós, nesse mundo, nessa velocidade, tentando acompanhar, vivendo muitas vezes um futuro que talvez nem chegue para todos nós. Há uma frase de um ditador muito famoso e muito antigo que eu trouxe para falar aqui para vocês. Você pode estar se perguntando, e principalmente a presidente da casa, o que é que esse cara vai falar? Uma frase de um ditador, mas preste atenção. Ele diz assim: a melhor maneira de impedir que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está preso. Eu fiz uma pergunta. Quem está preso aqui? Quem está livre? Talvez a gente está preso e não sabe. Vamos tentar descobrir durante a nossa conversa. Mas o que nos aprisiona? Que vazio é esse? Que por mais que a gente consiga as coisas, a gente batalhe, a gente saia de casa todos os dias para a luta, para enfrentar as nossas dificuldades. Que vazio é esse que a gente sente, mesmo depois de ter conseguido aquilo que a gente tanto buscou? Quem está desempregado busca toda hora um emprego, mas quando ele consegue tudo que ele quer, as férias. Que vazio é esse que está sempre faltando algo para nós? O que é que está faltando? Porque parece que a gente vive correndo num carrossel, que nós procuramos, e quando a gente consegue, nunca está satisfeito, sempre a gente quer a próxima coisa. Que loucura de vida é essa? Que eu quero tanto uma coisa, quero tanto que quando eu consigo, aquilo já não me interessa mais. Antigamente, os filósofos falavam sobre amor. Mas essa palavra amor não existia na Grécia. E aí existia a palavra eros, que significa amor. E Platão dizia que eros, ou seja, amor, é por aquilo que você ainda não tem. Você ama aquilo que você não tem. Mas acontece um fenômeno. Quando você consegue aquilo que você não tinha, o amor acaba. E você já não ama mais. E começa a amar outra coisa. E a gente tira pelas nossas crianças, passam o ano todo esperando aquele presente. O brinquedo. Veja só, é um ano de amor, de paixão intensa. É a criança do lado de cá, o brinquedo do outro lado da vitrine. E aquele amor acontecendo. É maravilhoso, seu Joaquim. Mas aí vem o pai e aí estraga esse amor. Porque vai lá e no final do ano compra o presente. E aí, 4 dias depois, o brinquedo, né, amigo Wilson, está no meio da casa e o amor acabou. Então, há vários tipos de amor. E que vida louca é essa que a gente sempre quer tanto, mas quando a gente quer e consegue, a gente não ama mais. Que desejo absurdo é esse? Portanto, consumo que nos deixa acelerado,
morrendo de tanta ansiedade, querendo tanto viver o futuro. É o que mais nós passamos hoje. Estamos presos na ansiedade, querendo viver o futuro. Fazemos 1000 planos durante o dia. E quando chega a noite, que é o momento da gente descansar, colocar a cabeça no travesseiro, né, Deus? E dormir. Nós estamos fazendo o plano do amanhã, imaginando coisas que na maioria das vezes não acontecem. Mas a gente perdeu a noite de sono, a gente queimou alguns neurônios, a gente se preocupou, a gente despertou em nós uma ansiedade que não teria necessidade. E hoje a gente vê o mal da humanidade é a ansiedade. Veja que se torna uma prisão para nós. Estamos sempre querendo o próximo. Eu tenho um carro que me atende, que dá para eu e minha família ir para onde for. Do mesmo jeito que uma Ferrari entra no shopping, o meu carro velhinho também entra no shopping. Mas a gente quer trocar. Por quê? Porque falta algo em nós. É uma prisão de sempre querer aquilo que se renova. A maior prisão do ser humano é a do vício. É aquela que só ele pode se libertar. E nós estamos presos em algumas dessas coisas. Eu gostaria muito que ao terminar, todo mundo ainda tivesse com um pensamento de liberdade. Mas vamos ver se vai ser assim. Que geração é essa que passa o tempo todo olhando a vida dos outros nas redes sociais e muitas vezes desejando aquilo que nem é seu? Será que nós estamos presos? Será que a gente consegue ir do cômodo da nossa casa ao outro e deixar o celular? Tem hora que eu fico me perguntando. Às vezes dá vontade de ir no banheiro e eu levo o telefone. Eu sei que vocês não fazem isso, mas eu faço. Ainda tem essa imperfeição. Gente, não precisa vocês conversar não. Mas isso não acontece. É uma prisão do vício. E sempre está a tela. Eu tenho certeza que daqui, o menos que faz isso é seu Cazuza. Pela experiência que tem. Cardoso. Mas, veja só, a gente fica olhando a vida do outro, fulano vestiu essa roupa. Olha, viu a moça que fulano comprou. Olha, aquela infeliz, a gente diz assim, aquela infeliz está viajando. Está lá numa boca, eu não sei que coisa é essa. Eu estou aqui, eu não sei se o senhor já viu isso, mas lá no interior tem muito isso assim. O vizinho olha e vê o outro viajando e diz assim, eu não sei como é que o dinheiro dá. Porque eu trabalho de sábado a sábado e o meu dinheiro não dá. Agora daquele danado bebe todo final de semana e o dinheiro dá. E ele ainda viaja. Mas em que prisão a gente está? Deixando de viver a nossa vida, se aprisionando na vida do outro, dizendo que a vida do outro é melhor que a nossa. Porque a gente sempre acha que a grana do vizinho é mais verde e é sempre melhor. Eu olho para o meu emprego, para a minha profissão e digo, poxa, está difícil. Está difícil, as coisas estão se apertando, o país está desgraçado, é o governo que começa a colocar as culpas nos políticos. Aí eu olho para a profissão de Wilson e digo, a de Wilson aqui está boa. Mas a gente não sabe os perrengues que o Wilson está passando. Aprisionado na vida do outro. Não é assim? Que geração é essa que por motivos banais desistem de viver tirando a própria vida? Minha gente, os números de suicidas só aumentam. Lá em União, o mês passado, foram 3. É muito triste quando alguém desiste da vida. Ei, mas você vai me perguntar assim, eu já acho, mas a vida está boa? Tá não! Tá um perrengue danado. Tem hora que a gente procura um real no bolso e não tem. Ou o negócio rico, o pai de família, quando procura um real no bolso e não tem. Não é, meu amigo? É difícil demais. Você olha para a conta e diz que está zerada. Olha para a carteira, não tem um ponto. Aí a mulher diz assim, tem que comprar pão, mas você diz, e agora? Será que o cara da padaria me vende fiado? Mas quem disse a você que por conta disso
você tem que desistir de viver. Olhe quantas pessoas estão sofrendo em uma cadeira de roda, sem poder nem se alimentar por sua conta própria. Mas às vezes você fala, pai, está sorrindo. Hoje a gente foi visitar uma pessoa que tem uma sobrinha acamada, ela anda com dificuldade, ela não consegue se alimentar, ela usa fralda, uma menina de 30 anos de idade, mas quando a tia disse assim, olha o Jackson, olha a Carla, ela sorriu. E às vezes você está se preocupando com coisas tão banais. Tem uma adolescente em União que tentou se matar com 17 anos porque o namorado deixou ela. Meu Deus, que geração é essa? Onde foi que a gente errou? Onde é que nós estamos errando? Estamos deixando os nossos jovens tão fracos. Tão fracos. Ao ponto de querer desistir por qualquer coisa. Que prisão é essa que a gente está colocando os nossos filhos, os nossos netos? Que humanidade é essa que cada vez menos fecha seus olhos para falar com aquele que criou o universo? Perceba quanto nós estamos cada vez mais distantes de Deus. Se a gente olhar as Escrituras, se a gente pegar o Evangelho, nós vamos ver que os homens daquela época, quando tinha qualquer problema, eles iam recorrer primeiro a Deus, através das orações. Hoje, nós temos problemas financeiros, problemas com justiça, problemas de saúde. Nós corremos aos profissionais. Quem está com problema de saúde procura um advogado, quem está com problema de um médico procura saúde, procura um médico, quem está com problema na justiça procura um advogado. E aí quando as coisas não dão certo e que você vê que não tem mais saída, aí é que você diz, meu Deus, tu me abandonaste. O Senhor não está me ouvindo mais não. Mas por que você não procurou primeiro ele? Porque talvez ele vai mostrar o advogado que você precisa para aquela causa, mas você tem que fazer a prece primeiro. Porque você, antes de eu sentir uma dor no peito, eu estou com um problema, eu acho que eu estou com um problema, fale primeiro com Deus, que foi quem te deu o corpo, que foi quem te criou, e é por causa dele que você existe. Porque eu não sei se vocês já perceberam, a vida é só uma respiração. Já se imaginou? Desde o dia que você nasceu, nunca faltou o ar para você respirar. Porque se faltar, a vida na terra acaba. Então a vida é só esse instante. Se eu não respirar, termina tudo aqui. Para esse corpo, sim. Então, por que a gente vive correndo? Que humanidade é essa? Que cada vez mais se afasta de um Deus bondoso e maravilhoso, que está sempre disposto a nos ajudar. Eu espero que até aqui nós já tenhamos pensado em quantas prisões nós temos. Enquanto nós estamos aprisionados em coisas que a gente nem percebeu. Mas vamos deixar isso um pouco mais claro. Vivemos preso ao medo. Quem aqui tem medo? Todo mundo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Então é uma prisão também. Vivemos presos às culpas. Quantas vezes nós nos aprisionamos e às vezes nós nos destruímos por culpa de alguma coisa, que às vezes não foi nem culpa nossa. Olha, eu tenho 2 crianças, estão aqui. Eu já entendi que o meu compromisso com eles é mostrar o caminho. Mas quando eles conseguirem andar e voar, a responsabilidade é toda deles. Ah, mas eu não vou me culpar. Se daqui a alguns anos ele se desviar e ir para outro caminho, eu vou sofrer. Eu vou chorar. Vou. E vou me desesperar. Mas essa culpa eu não vou carregar. Porque eu já entendi que cada um de nós é um ser individual e vai responder por aquilo que fizer. Então o nosso compromisso
com os nossos filhos. É até eles criarem asas e voar. Como um dia a gente criou e voou. Hoje a minha mãe se importa comigo. Claro, eu saí lá e disse, mãe, eu vou para Maceió fazer uma palestra, ela disse, cuida bem hoje. Eu disse, vou, ela disse, cuidado, pelo amor de Deus, minha estrada. É a preocupação do mãe. Mas a responsabilidade é toda minha. É eu que tenho que dirigir direito, né, São Joaquim? Eu que tenho que ter cuidado. Ela só me ensinou que eu tenho que vir aqui e ser educado com quem me trata tão bem como vocês. Então esse é o objetivo dos pais. Mas a gente vive com medo da culpa. E a gente fica se culpando. E até quando você vai entender? Até você pode se perdoar. É o auto-perdão. Porque senão você vai ficar sofrendo com o resto da vida. Olha, eu estou tentando me melhorar, São Joaquim. Juro, senhor. Estou tentando, eu venho estudando, venho vendo os exemplos. O meu objetivo é seguir Jesus. Eu ainda não consigo, eu ainda falho, eu ainda erro. Às vezes eu sou ignorante, às vezes eu sou grosseiro. Às vezes aquilo que há de ruim dentro de mim ainda sai. Mas espera aí, eu tenho que me perdoar, eu estou na caminhada, eu não estou perfeito ainda. Toda transformação é um progresso. Toda transformação é um progresso. Não é da noite para o dia que a gente vai mudar e ser uma pessoa melhor. Então a gente precisa se livrar das culpas. Nós também vivemos presos nos bens materiais. Esse é terrível. Né? É o celular novo que saiu. Né, jovens? É aquele celular, ó, saiu novo agora, saiu o iPhone 16. O meu é o 13. Está servindo muito bem, mas eu, para estar no meio, né? Seguir o bonde, eu vou comprar o meu 16. Que apego é esse pelas coisas materiais? E sempre a gente está querendo, eu vejo, sinceramente tem hora que eu não consigo entender. Tem hora que a gente veste uma roupa que não está se sentindo bem, mas mesmo assim a gente vai com medo do que os outros vão dizer. Olha que apego, olha que prisão, que é a próxima prisão, a prisão das opiniões dos outros. Quantas vezes nós nos aprisionamos com medo do que o outro vai pensar de nós? Minha gente, se a gente fizer ou não fizer, vão falar do jeito. Ah, mas eu estou com vergonha de ir lá e fazer a preparação do ambiente, como um amigo ali fez, porque eu estou com medo da reação, eu posso errar, eu vou gaguejar, não sei. Não, isso é prisão. Enquanto a gente se preocupar com aquilo que o outro vai falar de nós, nós não estamos vivendo a nossa vida. Estamos vivendo a nossa vida baseada na vida do outro. E ainda tem mais. Nós colocamos um poder na mão do outro que ele não tem, que é de nos controlar. Porque nós estamos preocupados com o que ele vai dizer. Se tem uma coisa que eu já decidi para mim, é que de hoje por diante, o que tiver de ser feito, eu vou fazer. Porque eu não quero ficar preso nessa situação de esperar a reação do outro. Entenda que a gente não vai agradar todo mundo. O próprio Cristo teve suas dificuldades, até com os discípulos. Ou vocês pensam que ele mandava Pedro, ô Pedro, vai ali agora fazer isso e o Pedro ia de mão grado. Engana-se quem pensa isso. Ele era um ser humano e bruto. Os problemas com Judas, Jesus pensava do jeito. Judas queria ir pelo lado do dinheiro. Não, Senhor, a gente tem que cobrar. Vai, multidão. Tem que pedir um dinheirinho de cada um, né? A gente vai conseguir. Jesus, não, Senhor. Não, pega esse dinheiro e Deus pode. Jesus teve dificuldade e não agradou todo mundo, não. Tanto é que foi crucificado. Aí você, que tem algo a fazer para o seu bem, não vai fazer. Por que está preocupado comigo? Ah, eu não vou postar uma foto não aqui com a minha família, porque o vizinho vai achar que eu estou me amostando que eu estou rico. Pelo amor de Deus. É, o seu vizinho é quem paga a sua conta, né? Então, são essas prisões que a gente está. Veja que não são coisas absurdas, são coisas simples. E agora, vivemos presos em relacionamentos tóxicos. Ah, mas isso é difícil, Senhor. Quantas pessoas estão presas a um casamento que não existe mais? Quantas fotos de fachada? Na hora da foto chega, abraça. Mas na vida real, dentro do lar, não tem nenhum aperto de mão, nenhuma pergunta.
Como você está? Como foi seu dia hoje? Você dormiu bem? Não, porque nós estamos presos ao celular, nós estamos presos a muita coisa. E a maioria de nós, quando a gente sacode, em vez de a gente dar bom dia, quem está do nosso lado na cama, a gente vai dar bom dia, pega logo o celular. Quando dá bom dia, alguém que está longe. Mas, no inverno desse, friozinho, em vez de você valorizar aquela costelinha que está do seu lado, não é meu patrão? Mas você está preso ao vício do telefone, ao vício de outra coisa. E quantas mulheres estão sofrendo, presas a um relacionamento, com medo da opinião do outro. É porque se eu deixar, vou ficar falando. Meu Deus. Olha quanta prisão nós estamos. E os maridos também. Gente, se não existe amor, não tem porquê mais estar junto. O amor é a base de tudo. E se já não tem, se já está falta de respeito, acabou tudo. Eu estou casado há 16 anos, vou fazer 17. Nós não somos perfeitos. Não. Cadê ela, hein? Olhar, hein? Ver como é que vai falar. Nós não somos perfeitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente nunca brigou. A gente já discutiu. É diferente. Opinião diferente, eu quero assim, eu penso assim. Mas nunca brigou. E ainda acho mais feio o seguinte. Quando você começa, você tem sua esposa ou seu esposo, e você começa a agredir verbalmente. Filha daquela, filho daquela outra. Acabou o respeito. E por que você está insistindo? Mas nós estamos presos ainda a essas coisas. Com medo do que os outros vão falar. A sociedade. A sociedade. Vivemos presos às crenças, inclusive as religiosas, que nós mesmos criamos. E agora é conosco. As próprias crenças nas casas espíritas, nas religiões, em todas as denominações que nós mesmos criamos. Porque o Evangelho é libertação. O Evangelho não tem regras, nem religião. Ele vai além da religião. Só basta a gente lembrar de Jesus. Vai pregar na onde? Senta aqui na pedra e começa a falar. E o povo, senta onde? No chão. Ah, mas não tem comida, nós estamos com fome. Não, vamos dar um jeito já já. Traz aí o que tiver. E aí eu vou transformar e vai transformar, né? E vai alimentar todo mundo. Olha a simplicidade. Mas nós colocamos regras. Nós é quem colocamos essas regras. Eu entendo que precisa ter uma organização, claro, não pode ser bagunçado, mas a tal da regra. Eu li certa vez em um livro que onde há crença, há ignorância. E isso é verdade. Então nós precisamos nos libertar. Ah, eu fico tão feliz quando eu vejo as lives aqui, Ronei, vou confessar para você, que tem um irmão aqui fazendo a preparação do ambiente em bermuda. Às vezes o meu nome dele, Ronaldo, Ricardo, né? Ricardo, às vezes de bermuda, às vezes com boné. Puxa, isso é libertador. Ah, mas eu entendo que se você tiver de calça é melhor para você ali na frente fazer. Tudo bem, mas é você que entende. A regra quem criou foi nós. E o que é que impede que a mensagem dele, que a prece dele é melhor do que a minha só porque eu estou de calça? Pelo amor de Deus, até onde a gente vai com essas crenças? Ah, mas o espírita não pode vir, a mulher, eu já participei de centro espírita assim, viu, gente? Não pode ir para casa espírita com uma blusa de alça. Poxa, que prisão é essa que a gente está criando? É maldade. Mas nós estamos presos a essas crenças. É porque tem que ser assim, tem que ser assado. Como eu estava dizendo aqui antes do início, já participei de casa espírita, seu Joaquim, que não podia tirar a cadeira do lugar. Porque, olha, não tira essa cadeira do lugar não, porque essa cadeira, desde o início do centro, o centro com 38 anos, essa cadeira estava aqui, os espíritos se sentam, eu disse, pronto, acabou tudo. Ah, porque o passe tem que ser imposto às mãos, é tanta regra que a gente cria, e outro diz, não, mas eu me sinto melhor dispersando o passe no local certo. Meu amigo, o que importa para Deus e para a espiritualidade é o que o seu coração está cheio na hora que você vai aplicar o passe.
Não é a forma que você vai. Deus quer ver o coração nosso. Do que está cheio? Mas são rituais que a gente cria, e crenças, que às vezes botam um jovem desse para correr na casa espírita. E a gente fica se perguntando quem vai ser a geração que vai tomar de conta disso aqui, porque todo mundo vai passar. Verdade, só não costumo interromper um expositor. Citou algo muito importante ali, que a pessoa precisa observar nas casas da sua família. Porque tem realmente, aqui já tem uma casa mais antiga. E a própria presidente da federação atual, né, voltou a Marúcia, foi fazer a palestra. E tinha uma cadeira lá assim, na mesa, na frente, né? E ela pensou que era para ela sentar. Aí a pessoa disse, não, saía do metrô e ficou da casa. Jesus, olha a situação. Você percebe a situação? Então estava difícil demais com essas crenças. A gente acaba afastando as pessoas. E o Evangelho é só libertação. Jesus não deixou nada escrito, gente. Quem escreveu foi o discípulo. Sobre a ótica deles. Foi o que Jesus falou? Tudo certo, eu acredito que foi o que Jesus falou. Mas foi sobre a ótica. Do mesmo jeito que vocês vão sair daqui, e se vocês for contar o que eu falei aqui a outra pessoa, vocês vão falar sobre a ótica de vocês, aquilo que eu falei. Então a gente precisa se libertar dessas coisas. Nós temos um trabalho lá de entregar a sopa aos moradores de rua, todo sábado às 6 horas. Durante a tarde as meninas fazem a sopa. E 6 horas a gente sai para entregar. E quando termina a gente volta para a palestra, porque a palestra vai de sábado. E teve um sábado desse que nenhum dos trabalhadores da casa, nenhum, a não ser eu e Carla, pôde ir. Eu disse, meu Deus, já fiquei preocupado. Será que a gente faz a sopa ou não? Porque o pessoal não vai estar, vai ter, um vai pro canto, outro vai, o coordenador do trabalho ia sair. O que a gente vai fazer? Aí ela pegou e ligou para mim, a coordenadora. Disse, é o seguinte, eu vou mandar minha filha, ela vai ajudar. Ela não é espírita. Aí, de repente, na sopa, uma moça que está indo ajudar, que não é espírita, que é como o rapaz ali que está chegando agora, mas que a gente abraça, e ela está fazendo a sopa. Aí ela disse assim, você pode vir para entregar a sopa com a gente? Ela disse, posso. E veio. E aí, para resumir a história, na hora da entrega, estava a coisa mais linda. 5 motos, cada carro com uma caixa de sopa, aquelas caixas térmicas, e só tinha eu. E cara, de espírita, confessado, mas pouco importa se a gente é espírita. Eu não estou preocupado se esse jovem vai virar espírita, não. Eu só estou preocupado se ele vai sair melhor quando ele entrar aqui. E se o trabalho está acontecendo. Aí quando terminou, se vocês se sentiram bem, vixe que trabalho bom, maravilhado. Quando quiserem vir de novo, está convidado. E só, é só isso. Quem decidiu que quer ser espírita sou eu. Eu já descobri que isso me responde, que isso responde às minhas perguntas. Então eu já escolhi um objetivo de vida. Ô meu irmão, eu fico tão feliz com você aqui, mas fique à vontade para ser ou não ser. Mas o mais importante é se você está bem. Se você está bem aqui, isso é importante. E a gente precisa se livrar dessas crenças. E como o tempo está acabando, eu vou acelerar, porque o Ronildo me deu 2 horas, mas eu vou diminuir um pouco para não ficar muito longo, né, senhor? O cenário é assustador, não é? Depois que a gente vê tudo isso, enquanto a gente está preso, parece que não tem mais solução, senhor. A gente olha para a sociedade, para a humanidade e vê a gente, todo mundo preso em alguma coisa. Você pode não estar preso em tudo, mas está preso em alguma coisa. E é assustador. E eu fico me perguntando, cadê essa tal de transição planetária? Como é possível que tudo isso aqui, do jeito que está, vai virar para um mundo de regeneração? Eu fico me perguntando. Olha para as estrelas e digo, meu Deus, cadê vocês? Cadê os espíritos amigos? Cadê essa transição? Eu fico me perguntando. Será que nós, com essa imperfeição todinha, ainda brigando por uma cadeira, brigando porque quer aparecer, brigando por isso que eu quero falar, tem espírita que briga porque não foi chamado para fazer a prece. Ninguém me bota para fazer uma prece. Pelo amor de Deus. Aí eu fico me perguntando, será, senhor Cardoso, que a gente vai mudar realmente para a regeneração? É uma pergunta. E o cenário parece só ficar pior. Eu fico preocupada porque agora tem espírita de direita e de esquerda. Pronto. Vocês entenderam essa coisa aí. Olha que coisa incrível. Eu vi pessoas falando isso. Pois é, e eu, com relação a isso, eu costumo dizer que eu não sou trabalhador de casa nenhuma. Eu estou aqui representando uma casa. Eu faço parte de um trabalho, eu sou só um trabalhador. Eu sou só um trabalhador da Fraternidade Espírita Jesus é o Caminho, lá de União. Mas eu sou só um trabalhador.
Só um tijolinho daquela obra. Mas eu sou trabalhador do Cristo. Eu não sou trabalhador da casa. Não. Eu sou trabalhador do Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Mas o cenário parece difícil. E aí agora a gente precisa falar de coisa boa, Joaquim, porque a gente só falou de coisa ruim até agora. Né? Precisamos entender porque o Evangelho é libertação para isso. E aí, é aí onde entra o Evangelho, né? E o Evangelho já nos basta. Mas a gente complica tudo. A gente complica tudo. Eu falo sempre, eu fiz uma palestra sábado em Murici, e eu estava falando com o presidente da casa, dizendo o seguinte, que o Evangelho de Jesus, lá, os 4 Evangelhos, já é o suficiente para nós. Mas a gente é tão imperfeito e precisava tanto de um esclarecimento que aí a espiritualidade amiga olhou de lá assim, não vai ter jeito não. Eles ainda não entenderam. Jesus veio, explicou, viveu com eles, está lá escrito, mas eles não melhoraram. Manda o Espírito. Mas quem complicou? Não foi nós? Foi. Veja só, se não existisse o Espiritismo, só o Evangelho já nos basta. Porque o Espiritismo nada mais é do que a luz para esclarecer aquilo que a gente não entendeu do Evangelho. É só essa a objeção. Mas aí, no capítulo 6, o Cristo Consolador, está escrito assim. Vamos falar coisa boa agora, né, Adriano? Venho como outra hora entre os filhos desgarrados de Israel. Isso é o Espírito da verdade falando. Venho como outra hora. Ou seja, ele já veio e ele está dizendo, eu estou voltando como naquele tempo que eu vim para os filhos desgarrados de Israel. Ou seja, nós ainda estamos desgarrados. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Ou seja, entre nós ainda existe muita mentira. Entre nós ainda existem trevas. Por isso que os Espíritos vieram trazer a mensagem do Espiritismo para dissipar as trevas. Aí ele diz, escutai-me. Olha só. O Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. A palestra poderia terminar aqui. Está tudo aqui. Nós temos um Deus bom, um Deus grande. A mensagem está aqui e quem está aqui hoje já conseguiu conectar com essa mensagem, já encontrou a luz que precisava. Agora é sua decisão se você vai seguir ou não. E poderia terminar a palestra aqui. Mas, pode falar sobre isso. Mas veja só, vamos deixar um pouco mais claro. O Evangelho é essa verdade libertadora, mas não apenas um conjunto de palavras bonitas, mas uma proposta de vida nova. Ele é como uma chave que abre as portas da alma. Eu costumo dizer que o Evangelho, que a religião, é uma escada que o homem construiu para chegar até Deus. A religião é uma escada que nós construímos para chegar até Deus. Mas o Evangelho é Deus vindo até nós. O Evangelho é libertação. E quando eu falo Evangelho, é o Evangelho na prática. Porque está cheios. As casas espíritas principalmente. Tem uma pesquisa, eu até postei no YouTube um vídeo esses dias, que diz que no meio espírita há o maior número de pessoas com o ensino superior completo. Significa dizer que a gente é os mais inteligentes? Não, engana-se quem pensa isso. A população do Brasil, 50% é católica, 30% é evangélico, 10% não tem religião nenhuma e apenas 3% é espírita. Mas a gente está cansado de ver
Os fariseus dos tempos de hoje. Pessoas que se enchem do intelecto e levantam o nariz e apontam o dedo para mostrar os erros dos outros. Que evangelho é esse, seu Joaquim? Que estudo é esse? Que a gente prega tanto na doutrina espírita. O espírita precisa estudar, porque tem que estudar, e eu concordo. Mas que estudo é esse? Que dá poder a você de juiz, para você apontar um dedo para o outro, seu irmão, e julgar. Será que isso é o evangelho? Não. Então a gente precisa refletir sobre essas coisas. Porque há, sim, os fariseus de hoje, como Jesus dizia, lindo por fora, que fala bonito, que faz uma prece maravilhosa, mas que na prática é zero. Quem participa de mediúnica aqui, levanta a mão. Muito bem. Vou contar um fato. Vocês já perceberam que às vezes na reunião mediúnica vem aqueles irmãos nossos com muita raiva, com muito ódio, e o mediador, aquele que está ali para conversar com ele, fala com uma voz mansa: meu irmão, não é assim, você tem que perdoar. Não é assim que acontece? Mas esse mesmo mediador, às vezes em casa, não trata a sua mulher, seus filhos, com essa mesma paciência e esse mesmo amor que fala. Mas por que será? Porque a gente ainda tem um pouquinho dos fariseus de antigamente. Sepulcros bonitos e caiados por fora, mas por dentro ainda muita podridão. Agora eu vou falar. Você falar muito rápido. Fala. Coordenador lá da Segura de Lação de Negros, não vai ser mistério, porque ele abriu isso para todo mundo na palestra de Lação de Negros, que é o doutor Ivan, falando na mediúnica, né? Ele era um dos mediadores da mediúnica, e ele disse isso na palestra dele. E ele falando com todo aquele carinho que você falou agora, aí a entidade disse: muito bonito você está falando aí. Mas hoje à tarde você fez o que com a sua secretária lá, sua atendente. Pois é. Pois Isso é. é uma prova de que nós não estamos a sós, que estamos sendo vigiados. Mas é isso, desculpa aí. E isso não significa que a gente vai virar santo. Não, eu virei espírita, agora eu virei santo. Quem disse a você? Não, você vai errar, meu amigo. Vai. Agora que você reconheça que errou e tente não errar mais. Esse é o objetivo. Mas que a gente vai falhar, ainda vai. Então que possamos nos libertar de tudo isso, de tudo que nos atrasa. Porque, então, a libertação significa que você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é totalmente sua. Nós não vamos interferir. Você está livre. Fale o que quiser, pregue o que quiser, plante o que quiser. Agora também entenda que a colheita é só sua. O Evangelho liberta do orgulho ao nos ensinar a humildade e o valor de servir. Isso é uma verdade. Liberta do egoísmo e nos convida à fraternidade, ao amor ao próximo. Liberta da culpa através do perdão que nos cura por dentro. Liberta do medo, da morte, revelando a vida eterna, que é a continuidade da existência. Ao invés de nós criarmos mais regras, que possamos amar mais. Que haja a liberdade do livre pensamento, principalmente na casa espírita. Que a gente possa ser livre para pensar o que a gente quiser. Que os julgamentos parem, inclusive na casa espírita. Porque nenhum conhecimento adquirido dá poder de juiz na seara do Cristo. Eu termino a minha fala trazendo uma mensagem de Divaldo. Quando ele diz o seguinte: o lema do Espiritismo é a caridade. Mas não apenas a caridade de doar. A caridade moral. A caridade de compreender os outros. Que cada um tem o direito de crer ou de não crer.
E ele termina dizendo: eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Que a gente possa refletir sobre essas questões, porque o Evangelho nos convida a todo instante a nos libertar das nossas próprias falhas, do nosso egoísmo, do ego, do orgulho, da nossa vaidade. Que a gente possa olhar para o nosso irmão, porque o Evangelho começa do lar. Era muito bonito eu aqui falar assim para vocês, mas meu filho está ali, ele é a prova. Será que eu sou isso em casa? Às vezes a gente precisa subir o tom da voz, não é, seu Joaquim? Como pai, para corrigir, mas eles sabem que a gente vem tentando se esforçar para ser melhor. Então esse é o convite do Evangelho para todos nós. Que você possa sair daqui se perguntando, porque a mensagem boa é aquela que faz você sair remoendo. Onde é que eu preciso melhorar? Porque se não for assim, não tem sentido nenhum. Que Jesus nos abençoe. Espero que em algum momento a mensagem tenha tocado os corações de vocês. Como eu sempre falo, a mensagem é mais importante do que o mensageiro, não é? Que Jesus possa nos abençoar e muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Vou cantar amanhã, porque conta do horário. Se quiser, dá pra cantar. Vocês querem que ele fale com a gente? Sei que vocês iam voltar, vai pela saideira. Sei que vocês iam voltar aqui não, né, gente? Vocês são... Tem uma música, não sei se vocês viram, que eu acho que serve muito para nós. Ele diz assim, ó. Vou ver se eu consigo, viu? Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando o ceifeiro da grande seara. Um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando o ceifeiro da grande seara.